Olá, meus queridos, estamos juntos para iniciar esse nosso módulo de Direito Civil, tá? Nós vamos estar juntos aí nos próximos encontros, tratando aí de uma parte do Direito Civil, haja vista que a outra parte é tratada pela minha companheira, a professora Roberta Queiroz. Então, a nossa parte vai tratar de direito das coisas, então a gente vai analisar os direitos reais, a posse, ok? Além disso, responsabilidade civil, depois a gente fala um pouquinho de família e de sucessões, certo? Esses primeiros encontros são dedicados, então, à análise do direito das coisas, ok? Por que é melhor falar direito das coisas? Porque a posse e os direitos de vizinhança, eles não estão embutidos dentro, tá, gente, de forma específica, dos direitos reais. Então, quando a gente fala de direito das coisas, a terminologia ela é muito mais abrangente e aí ela acaba abarcando tanto a posse como os direitos reais, que são aqueles esculpidos ali no artigo 1225 do Código Civil, e além disso os direitos de vizinhança, certinho? Então agora a gente começa com o estudo problemático da posse, que é um tema sempre muito cobrado. Eu falo problemático, não é para assustar vocês, tá? É porque o tema da posse é um tema teórico e é um tema, às vezes, até filosófico. Até porque os maiores expoentes, as teorias mais mencionadas a respeito da posse, são o quê? Elas são oriundas de verdadeiros filósofos, como é o caso do Savigny e do Hierin, certo? Então, aqui, o que nós temos, gente? Aqui, antes de mais nada, né, eu coloco o meu contato para vocês, tá? O meu canal aqui do Instagram é @ direito para desesperados, bem típico aqui, né? Aprenda, então, a nova forma aí de você conseguir absorver direito civil e processo civil de uma forma mais dinâmica, então me segue lá, ok? Além disso, nós temos aqui, gente, posse. Então a posse a gente pode dizer que é um direito, né? É um interesse, sim, jurídico. Então quem quiser anotar, a posse é nada mais do que um interesse jurídico, tá? Que é o que, gente? Interesse jurídico tutelado, ok? É uma realidade fática, então eu não posso, né, dissociar a posse de fato. A posse é um misto de fato mais direito, ok? Então aqui a gente já tem a explicação. Posse é um misto de fato mais direito. E aí, lembrando, é um interesse juridicamente, né, tutelado, ok? Devido à sua importância, até prática e real, a posse ela deixa de pertencer apenas ao campo dos fatos e passa a receber um tratamento jurídico. Então, o Código Civil, nós temos aí a partir do artigo 1196 e vários outros dispositivos tratando do Instituto da Posse. Então, sem dúvida nenhuma, posse é também um direito, tá? E aí a grande questão é, Raquel, a posse é um misto de fato mais direito. Alguns até falam que essa aqui é uma teoria, né, eclética ou teoria mista. E quando eu falo que a posse é um direito, o grande questionamento que a gente faz é que direito seria a posse. E aí a nossa conclusão, a posse é um direito, seguindo aqui as palavras do professor Clóvis Bevilacqua, é um direito especial sui generis. Então, eu não posso afirmar que a posse é um direito obrigacional, como eu também não posso afirmar que a posse é um direito real, até porque os direitos reais, eles seguem ali o princípio da taxatividade, de forma que só é direito real aquilo que está previsto em lei. No nosso caso específico, nós vamos focar, tá, nas hipóteses, nos direitos reais que estão previstos aí no artigo 1225, tá? Do Código Civil. Lembrando que esse dispositivo sofreu recente alteração e aí contempla-se agora uma nova modalidade de direito real, que é o direito real de laje. Tudo bem? Então, olha que interessante. Sobre as teorias que buscam explicar a posse, as mais cobradas são a teoria subjetiva de Savigny, a teoria objetiva de Hierin. Lembrando, gente, a teoria subjetiva de Savigny, ela dá muito valor ao elemento subjetivo. Por isso que ela é subjetiva. Então, eu costumo dizer o seguinte, para a gente memorizar, eu vou colocar onde tem consoante, eu vou atrás da outra consoante, e onde tem vogal, eu vou atrás da outra vogal. Então, a teoria subjetiva é de Savigny e a teoria objetiva, ela é de Hierin, certo? A teoria subjetiva de Savigny, ela diz que posse é a mesma coisa que corpus mais a soma de animus domini, ok? Aqui eu coloquei a foto, né? Tanto do Savigny como do professor Hierin, tá?
A teoria subjetiva foi a primeira, uma das primeiras que se tem notícia. Então ela diz que a posse é a somatório do corpus, que seria o quê, gente? Seria o poder físico que eu exerço sobre a coisa, seria esse contato físico que eu tenho com o objeto ou a possibilidade de manter esse contato. Ou seja, a coisa está disponível para mim. Então eu tenho o corpus, a apreensão física, e eu tenho também a intenção de ter a coisa como se dono fosse, o animus domini, certo? Em contrapartida, gente, para o professor Savigny, se faltar qualquer um desses elementos aqui, então você não teria posse, tá? A ausência, pode anotar no cantinho aí, a ausência de qualquer um desses elementos implica em detenção. E aí, para ele, a detenção seria a ausência de posse, ok? Como essa teoria, ela dá muito, né, na verdade, ela destaca o papel do elemento subjetivo, que é a intenção de ter a coisa como se dono fosse, e que isso é muito difícil do ponto de vista processual, essas demonstrações de elementos subjetivos. Então, essa teoria acabou o quê? Enfraquecendo, tá? Até porque, imagina, para o Savigny, no primeiro momento, o locatário, o inquilino, né, o comodatário, ele não teria posse, porque apesar dele estar fisicamente com a coisa, ele não tinha essa intenção de ter a coisa como se dono fosse. Ele sabia que aquela relação que ele tinha com o objeto derivava de um contrato, derivava de um direito real, por exemplo, usufruto, certo? Então, na verdade, a teoria dele foi tendo aí muitas críticas. E aí o seu aluno, né, o seu discípulo, o Ihering, criou então a teoria objetiva de Ihering. Posse é igual a corpus. Raquel, o que é o corpus do Ihering? Primeiramente, essa teoria é a teoria adotada no Brasil, nos termos do artigo 1196 do Código Civil, e o Código Civil é muito claro. Ele diz que quem é possuidor? Possuidor é aquela pessoa que ela pode exercer em seu próprio nome qualquer das prerrogativas de dono, tá? Isso quer dizer o quê? Eu posso exercer em meu próprio nome qualquer das prerrogativas de proprietário, certo? Quando isso acontecer, é porque eu sou possuidora. Raquel, eu preciso saber quais são as prerrogativas do dono. E as prerrogativas do dono estão no artigo 1228, tá? Do Código Civil. Então ele diz: proprietário é aquele que pode usar, gozar ou fruir, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se eu puder exercer qualquer dessas prerrogativas em meu próprio nome, é porque eu sou possuidora. Então essa é a teoria adotada no Brasil sobre a posse, teoria objetiva. Para alguns professores, como o professor Flávio Tartucci, houve a superação dessa dicotomia, tá, entre teoria objetiva, né, e teoria subjetiva, e hoje fala-se em teoria sociológica da posse, em que a posse ela é encarada como um fenômeno social. Então a gente deve, né, valorizar, classificar e proteger a posse conforme ela exerça ou não a sua função social. Então fala-se na função social da posse, ok? É claro que isso aí, né, gente, são ventos que foram tragos aí a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88, lá no artigo 5º, ela fala sobre função social da propriedade, mas a gente sabe que também há de se resguardar a função social da posse, certo? Então, para o Ihering, o corpus não é essa apreensão física da coisa, estar em contato, poder exercer esse poder físico. Não, o Ihering, para ele, quando ele diz corpus, corpus significa conduta de dono, exteriorização da propriedade, visibilidade, domínio, parece, né? Ele se comporta como um dono. Então ele exerce qualquer das prerrogativas de dono em nome dele, ele tem posse. Então seria nesse sentido, tá? Conduta de dono, cuidar da coisa, dando a ela uma destinação econômico-social. E aí, a obra dele bem famosa é a teoria simplificada da posse, certo? Vamos passar aqui, vamos prosseguir. Raquel, você falou então que existe aí também a teoria sociológica. Com certeza existe a teoria sociológica. E essa teoria sociológica, olha que interessante. A teoria sociológica, aqui eu coloquei alguns artigos, tá? O artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. O 1228, que traz os poderes, né? Que é usar, gozar, dispor e reaver a coisa. E alguns enunciados das jornadas de direito civil, tá? Que são o quê, gente? São alguns enunciados de natureza doutrinária, não tem caráter normativo, não tem força vinculante, mas que o quê? Que tem sido objeto de algumas cobranças, tá? E
Mais do que isso, eu aplico esses enunciados na vida prática, na vida de tribunais, na vida do dia a dia do processo, tá? Então, esses enunciados complementam o sentido do Código Civil. Então, volta e meia, eu acabo mencionando um artigo do Código Civil e eu faço referência a um enunciado aí da Jornada de Direito Civil, e aí eu peço para que vocês façam a leitura conjugada, tanto da lei seca, aqui basicamente a gente vai trabalhar com o Código Civil, nós vamos também trabalhar com o CPC novo, tá? Vamos falar dos enunciados das jornadas de direito civil, tá? Existem bancas que não fazem uma cobrança tão incisiva, tá? Dos enunciados, já outras bancas já têm o quê, gente? Aprofundado e cobrado também texto literal destes enunciados, daí a sua importância, tá? Da sua leitura. E além disso, obviamente, fazer a leitura das súmulas, volta e meia também eu menciono as súmulas pertinentes à nossa disciplina, então fazer a leitura das súmulas, principalmente nos tribunais superiores, STJ e STF, e mais do que isso, né? A leitura dos informativos de jurisprudência do STJ e do STF, ok? Lembrando aí que nosso curso tem também o quê? Módulozinhos, aulinhas específicas de informativos para vocês, certo? Então, coloquei aqui alguns enunciados, falei aqui, né? Existe inclusive enunciados focando na função social da posse, mas não é só isso. Eu coloquei também a teoria sociológica da posse, né? A posse vista como um fenômeno social. E aí, gente, ela tem expoentes hoje, né? Tanto no direito italiano, como no direito francês, como no direito espanhol, tá? Então é uma tendência essa tal dessa teoria sociológica da posse. Ok? Raquel, beleza. Gente, como eu disse pra vocês, se você tem posse, você tem posse. Você tem um direito, inclusive o ordenamento jurídico vai lhe dar instrumentos para você proteger essa sua posse, quando você entender que ela está ameaçada ou que ela foi efetivamente violada, beleza? Só que além disso, Raquel, eu quero ir um pouco mais longe. Tudo bem, nós vamos. A posse, gente, além dela ser esse direito e de ter um amparo, uma proteção, eu tenho que lembrar que quando essa posse ela não se configura, nós temos situações de detenção. Então, detenção, o professor Ieren diz que a detenção seria uma posse degradada. Eu prefiro que vocês fiquem com o seguinte conceito: a detenção é a ausência de posse. Tá? Então, se a gente fizesse uma pirâmide ou até mesmo um triângulozinho na escala de proteção de direitos, nós teríamos a seguinte pirâmide. Nós teríamos aqui na base a detenção, ok? Do sujeito em relação ao objeto. Depois, um segundo direito aqui, ó, a posse, e o direito maior, que é a propriedade, certo? Uma escala aí de proteção jurídica. Raquel, a detenção é a ausência de posse e no Brasil como justificar a detenção? A detenção justifica-se por uma opção legislativa. São hipóteses de detenção aquelas que foram o quê? Desejadas pelo legislador. Raquel, onde estão então as hipóteses legais de detenção? Fica claro aí para vocês, artigo 1198 e 1208. Então olha que interessante. 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. Lembrando, esse artigo 1198, ele fala de uma das hipóteses legais de detenção, que é o chamado fâmulo da posse. É isso mesmo, gente. Fâmulo da posse, ok? Raquel, o que é um fâmulo da posse, pelo amor de Deus? O fâmulo da posse é o escravo da posse, o servo da posse, aquela pessoa que exerce posse em nome de outra pessoa, em nome do patrão, numa relação de subordinação, numa relação de dependência. Então, olha que interessante, nesse caso específico, a gente cita muito o exemplo do caseiro, tá? A empregada doméstica em relação aos materiais que ela se utiliza, a bibliotecária em relação aos livros, o soldado em relação às armas. Eles não têm a posse, eles têm a detenção. Eles exercem a posse em nome de outrem, numa relação de subordinação e de dependência. Lindo, né? Raquel, eu entendi perfeitamente a primeira hipótese de detenção. Percebam, para você ser possuidor, você tem que exercer a posse, você na verdade tem que exercer qualquer das prerrogativas da posse em seu próprio nome. Quando você passa a exercer qualquer dessas prerrogativas em nome de outrem, então na verdade você não é possuidor, você é detentor, tá? Então a primeira hipótese é o 1198, que é o fâmulo da posse. Raquel, o que mais?
Gente, aqui, né, os enunciados também, que eu faço a recomendação da leitura, 301 e 493 da Jornada de Direito Civil. E olha que legal, gente, o artigo 1208, isso mesmo, artigo 1208. Gente, olha que legal, o 1208 é a segunda hipótese de detenção. Percebam, aqui o artigo 1208 ele nos diz: não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Olha que legal, gente. Então, o que vocês têm que saber é que atos de mera permissão ou de tolerância não induzem a posse. Da mesma forma, não haverá posse quando você estiver diante de um ato violento ou ato clandestino, enquanto não cessar essa violência ou essa clandestinidade. Então, se não cessar a violência nem a clandestinidade, você tem no máximo uma situação de detenção. Raquel, e quando cessar a violência ou a clandestinidade? Aí você vai ter posse, mas ela vai ser uma posse viciada, tá? Uma posse injusta. Tudo certo até aqui? Ótimo. Então, diferenciamos aqui. E aí, gente, nós já partimos para uma outra etapa para falar o quê? Das classificações, tá? Classificações da posse. Nós temos várias. A primeira que eu quero trabalhar com vocês, ius possidendi e ius possessiones. Raquel, como é que fica essa questão? Gente, ius possidendi é o que a gente chama de posse titulada, tá? Então é uma posse também chamada de civil ou jurídica. É quando o sujeito ele tem um título. Então imagina o cara que é proprietário de um imóvel. Além dele ser proprietário, ele mora lá. Então ele tem a posse e ele tem a propriedade. E ele, mais do que isso, ele tem um título, ele tem um registro, tá? Ele pegou ali a escritura pública de compra e venda, a escritura pública de doação que ele recebeu e ele registrou no cartório de imóveis. Então o que? Essa posse é uma posse acompanhada de uma titulação, beleza? Então, quando ela é acompanhada dessa titulação, eu digo que é ius possidendi. Raquel, eu estou morando no imóvel, eu sou, né, uma senhora de idade e eu tenho o usufruto. Meu filho me deu o usufruto desse bem que é dele, até a minha morte, usufruto vitalício. Nós vamos lá no cartório de imóveis, encontramos essa informação no registro imobiliário, existe de fato o direito real de usufruto, e aí percebam, a minha posse é uma posse que tem um título, então é ius possidendi. E ius possessiones é aquela posse natural, tá? Aquela sem título nenhum. Seria, por exemplo, a pessoa, né? Ah, eu fui lá, invadi aquele lote e fui ficando. Então, depois que cessa a situação de violência e de clandestinidade, você adquire posse, mas ela é despida, desacompanhada de qualquer titulação, né? De qualquer instrumento de formalização documental. Ótimo. Posse plena e posses paralelas ou múltiplas. Gente, aqui, ó, sem neura, sem, tá, psicopatear, né? Posse plena é quando você junta posse mais propriedade. Então o cara tem a propriedade, ele tem o título, então se ele tem a posse mais a propriedade, então ele tem posse plena. E ele também tem o ius possidendi, porque a posse dele é o quê, gente? Com título. Então as classificações, elas podem ser cumuladas, elas não são classificações excludentes, tá? Raquel, diferente da posse, né, plena, o que seria a posse paralela ou múltipla? Gente, posses paralelas ou múltiplas, ela se configura quando você tem aí dois ou mais sujeitos exercendo posses diferentes, tá? Sobre a mesma coisa e ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de posse direta e indireta, eu lembro aqui de uma singela locação, em que você tem aqui, gente, o locador versus o locatário. O locatário é o inquilino. Então, se ele é o inquilino, certo? Então, o locatário na condição de inquilino, ele tá na coisa, então ele tem a posse direta. A posse direta, nesse caso, ela é física, é a pessoa que está no exercício da posse efetiva, tá? Agora, Raquel, o locador tem posse? Também tem, a chamada posse indireta. Isso acontece também, gente, no contrato de comodato, tá? No direito real de usufruto, beleza? Então, toda vez que você tiver dois ou mais sujeitos exercendo posses diferentes sobre a mesma coisa e ao mesmo tempo, posse direta e posse indireta, você fala que esse instituto, ele configura o que a gente denomina de posses paralelas ou múltiplas. Certinho? Raquel, tá ótimo. Então tá perfeito, gente.
Além dessa informação aqui, pontual, a gente já trabalhou com duas classificações. Olha o que nós temos aqui. Eu coloquei também o artigo 1197, que diz que a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de um direito pessoal, ele diz obrigacional, né? Seria, por exemplo, o contrato de locação, contrato de comodato, ou real, que seria o caso do usufruto, por exemplo, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Gente, posse direta e indireta, elas se complementam, mas elas são autônomas e independentes, tá? Então, o possuidor direto, ele pode defender a posse contra o dono, que é o possuidor indireto? Pode, e vice-versa, tá? Elas gozam de uma certa autonomia e independência, e aí cada um pode defender a sua respectiva posse, certo? Aí aqui eu coloquei também o enunciado 76 da Jornada de Direito Civil e tem uma outra classificação também bem pontual e importante, que seria posse exclusiva e o contrário dela, que seria a composse ou compossessão, tá? Gente, quando eu falo de posse exclusiva, tá? É aquela exercida por uma única pessoa, tá? Ela tem o quê? Um único titular. Só uma pessoa física ou jurídica exerce a posse. Então, ela é exclusiva. Raquel, e quando for duas ou mais pessoas exercendo o mesmo tipo de posse sobre a mesma coisa indivisa ou indivisível e ao mesmo tempo? Então, nesse caso, você vai falar que existe uma composse, tá? Essa indivisibilidade do objeto, ela pode ser uma indivisibilidade natural ou jurídica. Então, por exemplo, eu dou um pônei para as minhas gêmeas. Então, quando eu dou um pônei para as minhas gêmeas, o que vai acontecer? Nesse caso, o bem é naturalmente indivisível. Então, além delas serem proprietárias, condôminas, elas são também o quê? Compossuidoras desse bem. Elas exercem o mesmo tipo de posse ao mesmo tempo sobre o mesmo objeto, tá? Agora, pode ser que essa indivisibilidade seja jurídica, a exemplo da herança. Até a gente fazer a partilha, aquela massa patrimonial, né, o espólio, ele é denominado de um bem indivisível. E aí os herdeiros exercem o quê sobre aquilo ali? Condomínio e composse, certo? Então aqui detalhes importantes. Dentro, gente, da composse, ainda tem uma outra subdivisão, que é a chamada composse pró-diviso e pró-indiviso. Na verdade, a composse pró-indiviso, tá? Ela é a composse propriamente dita. Todo mundo exerce a posse, o quê, gente? Simultaneamente, sobre a mesma coisa, ao mesmo tempo. Essa aqui, a composse pró-diviso, você tem uma divisão fática, mas você não tem uma divisão de direito. Então, imagina, a gente recebeu um imóvel, né, duas pessoas foram beneficiadas, só que elas resolveram repartir, pelo menos do ponto de vista do mundo fático, elas repartiram um lote. E aí cada um usa um pedaço. Então aquela indivisibilidade, né, aquela divisibilidade é apenas fática, ela não é jurídica, ela não é reconhecida. Então quando as partes estabelecem divisões apenas para facilitar o uso da coisa, a gente fala que é uma composse pró-diviso, tudo bem? Sobre o Instituto da Composse, recomendo aí a leitura do artigo 1199 do Código Civil, certo? Raquel, perfeito. Aqui também recomendo a leitura do recurso especial de número 136.922 do Estado do Tocantins, tá? Alguns julgados, né, que volta e meia vão ser utilizados para fundamentar aqui o nosso conteúdo. Raquel, o que mais? Gente, conforme a aquisição, tá? A posse, ela pode ser classificada, tá? Aqui eu tô tratando de vícios objetivos. Então, são também chamados de vícios externos ou também chamados de vícios relativos. Ótimo, Raquel, tô entendendo. Gente, de acordo com a forma com a qual a posse foi adquirida, eu posso dizer que ela é uma posse justa ou injusta, tá? Aqui para fundamentar o nosso conteúdo, artigo 1200. Então, gente, a posse justa é aquela que não vai contrariar o direito, ela não vai contrariar a moral, os bons costumes, ela não fere o ordenamento normativo, o ordenamento jurídico. Já a posse injusta, ela tem aqui uma tripartição. A posse injusta é aquela que foi obtida ou ela é violenta, ou ela é clandestina, ou ela é precária.
ok? Violenta quando ela for obtida contra a vontade do verdadeiro interessado ou titular. Ela é clandestina quando for obtida por meios, o quê? Escusos, às ocultas, às escondidas. Aquele sujeito, ele fez de tudo para que aquele ato dele não fosse descoberto pelo verdadeiro interessado. Então, né, eu tomei a posse de uma área que é uma área visitada apenas em períodos de férias, é uma casa de praia. Então eu aproveitei o período que eu sei que não tem ninguém para ir lá e o quê? Me apossar daquele objeto. Então o que, gente? A minha posse, ela acaba sendo injusta pela clandestinidade. Quando eu quero o quê? Eu quero afogar, eu quero camuflar, encobrir a publicidade, que é uma característica típica da posse, tá? E toda vez que houver abuso de confiança, então o que, gente? A sua posse vai ser injusta, precária, beleza? Raquel, imagina, você você empresta um determinado objeto para o seu amigo, dá lá o bem incomodato, tá achando que tá tudo certo. Raquel, eu dei o bem incomodato. Perfeito. E aí o que acontece? No prazo que você pede para ser devolvida a coisa, o seu amigo não quer restituir. Então ele pratica ali um esbulho contra você. Ele toma a sua posse. E aí mais do que isso, ele toma a posse que até então era justa, porque era autorizada, ela passa a ser automaticamente uma posse injusta, precária, pelo abuso de confiança, certo? Então aqui são as 3 modalidades, ok? Violenta, clandestina ou precária. Dá mais um pouquinho aqui? Dá, não dá? Raquel, e quanto aos vícios subjetivos? Como se classifica a posse? Nós acabamos de falar dos vícios objetivos, que dizem respeito à aquisição da posse. E agora o que dizer quanto aos elementos subjetivos? Será que você, meu amigo, sabia que a sua posse era viciada ou tinha como saber? Será que esse seu desconhecimento, ele é desculpável? Ele é excusável? Ou será que você sabia do vício? Se você sabia que a sua posse era viciada ou tinha meios de sabê-lo dentro da perspectiva do tal do homem médio, então a sua posse é o quê? De má fé. Se você não tinha condições de saber que a sua posse era viciada, você agiu com a diligência mínima esperada, então a sua posse é de boa fé, ok? Então eu coloquei quanto aos vícios subjetivos, adotamos a teoria ética, posse de boa fé e de má fé. Sobre o assunto, artigo 1201, 1202 do Código Civil e também os enunciados 302, 303 e 309 da Jornada de Direito Civil, certo? Então, aqui percebam, esse conteúdo, ele faz toda uma diferença na hora que a gente está estudando o quê? Quando a gente está estudando efeitos da posse. Pode escrever, tá? Quando você estuda o tema efeitos da posse, é imprescindível saber se o sujeito está agindo de boa fé ou de má fé. Lembrando que aqui eu não estou falando de boa fé objetiva, não. Eu estou falando de boa fé subjetiva. É aquilo que se passa na cabeça do sujeito, certinho?